você perde. Bom, vamos falar um pouquinho de gestão. Qual seria a sua primeira ação, caso o senhor seja eleito em outubro deste ano, sentando na cadeira presidencial? Já tem isso dimensionado? Já tem um planejamento? Tem. A primeira ação eu iria tomar antes de sentar na cadeira presidencial formalmente, seria na transição. Eu passaria, tem uma PEC protocolada pelo deputado Kim Kataguiri e outros deputados, o Júlio Lopes, etc., o Pedro Paulo, que é uma PEC que faz uma reforma fiscal muito profunda no Brasil. E a gente precisa passar essa PEC, que resolveria grande parte dos problemas de dívida, de aumento de gasto, que torna o Brasil um país muito caro, ainda na transição, com a legislatura atual, conversando com os deputados e senadores que perderam a eleição, fazendo um acordo com eles para a gente passar essa reforma fiscal e virar para 2027, aí sim, com um clima muito positivo em termos econômicos. De fato, se passa essa reforma, essa PEC que a gente entrou, que é uma PEC que inclui reforma da Previdência, inclui desvinculação dos orçamentos da educação e da saúde do aumento da receita, isso tem um efeito muito ruim sobre o orçamento. Às vezes você aumenta a receita, porque teve um ano bom de economia, aí no ano seguinte a economia vai mal, mas como ela fica vinculada ao aumento, ela não diminui. Então você está permanentemente aumentando esses gastos e uma hora a conta estoura. Você tem cortes de gastos absurdos que precisa fazer nos privilegiados do alto funcionalismo, corte de renúncia fiscal de grandes empresários que vivem uma mamata, a gente está falando de assim, centenas de bilhões nessa área. E outros temas até menores, fiscalização no BPC, no Bolsa Família, que tem muita fraude. Com base nisso, a gente levantar um espaço fiscal para que a gente possa economizar coisa de 3 trilhões de reais em 10 anos. A gente está falando de economizar em 10 anos 25% do PIB brasileiro. É muita coisa. Um quarto do PIB ser economizado em um período de 10 anos. Aí a trajetória de dívida brasileira que ela está subindo, ela estabiliza e começa até a cair. E aí com a trajetória de dívida diminuindo, eu posso abaixar os juros, a famosa taxa Selic. Abaixou a Selic, eu posso pagar menos gastos na rolagem da dívida, que é o custo financeiro que a gente tem, que é muito alto no Brasil. E aí economiza mais dinheiro aí para extensão. Com base nisso eu posso reduzir impostos, sobra mais dinheiro para fazer investimento, eu invisto em infraestrutura aqui e ali, e aí a gente consegue ter um país funcional. Essa seria a primeiríssima. Só que isso é antes de sentar, aí sentando na cadeira, aí é enfrentar o crime organizado. Privatização. O senhor é um defensor da privatização? Defendo Da estrutura de algumas estatal? empresas, mas isso não é uma bala de prata que vem, né? No sentido de assim, se a privatização for mal feita, como muitas foram mal feitas, você pode ter fraude. Vou dar um exemplo, uma das extensões do escândalo do Banco Master foram a privatização da Copel, no Paraná, tocada pela turma do Banco Master, e a privatização do EMAI, em São Paulo, também tocada pela turma do Banco Master. O Tanuri, que é o sócio oculto, comprou as duas. Ele destruiu as duas empresas. Ele destruiu, foi uma privatização em que essas empresas foram destruídas. Valeu a pena? Isso foi um golpe na praça. No fundo, a compra dessas empresas, ela terminou sendo paga pelo FGC, porque no fim do dia, os balanços das empresas que adquiriram essas empresas públicas, elas foram maquiadas com títulos do Banco Master. Então, tem que ter privatização em algumas áreas. Correios é uma empresa, cara, que a gente não tem que ter o monopólio deles. Os dois bancos públicos federais, Caixa Econômica e Pelo Banco do menos Brasil. o Banco do Brasil ou a Caixa, a gente pode privatizar algumas operações, mas algumas operações podem continuar com o Banco Público. Porque existe uma coisa agora que os liberais vão ter que discutir de maneira clara. Com a inteligência artificial e com o machine learning, você vai começar a ter ganhos de informação e ganhos de produtividade em escala absurda. E aí a centralização faz sentido. Por exemplo, o SUS hoje não é bom o serviço SUS. O SUS, em vários lugares, ele tem graves problemas de acesso. As pessoas não conseguem acessar para você fazer os exames, demora muito para conseguir agendar uma cirurgia e fazer, demora muito. Pois bem, com o uso intensivo de tecnologia, machine learning, com prontuário único, você vai conseguir parametrizar os dados, você vai conseguir criar as bases de dados em que a inteligência artificial vai poder falar, pô, você, de acordo com todo esse histórico que você teve, hipertensão, tal coisa, você vai desenvolver diabetes. Portanto, vamos fazer um tratamento prévio para você não desenvolver diabetes, para eu ter menos gastos com medicamento, com uma eventual cirurgia lá na frente? Ao fazer isso, com prontuário único, mais machine learning e inteligência artificial, a quantidade de dinheiro que a gente economiza e a quantidade de fila que economiza é gigante. O presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ele lançou um aplicativo que foi feito junto com a Google. E nesse aplicativo, uma das coisas sensacionais que ele tem vou dar um exemplo, você pode ter médicos que estão ociosos hoje aqui em Criciúma, mas eu estou com um médico que está no pico está faltando médico em São Paulo para atender uma consulta. Se você faz isso via um aplicativo, o médico ocioso aqui fica disponível para atender a pessoa em outro lugar. E aí você começa a diminuir a velocidade nos atendimentos, para fazer teleatendimento,
Com o teleatendimento você consegue fazer as receitas dos remédios e aí você consegue descobrir onde os remédios vão ser alocados e você fazer o deslocamento logístico dele com um custo menor. Você consegue também preparar melhores estoques. Então isso tem um efeito de economia em cadeia gigantesco e de melhor atendimento gigantesco. E isso faz com que um sistema como o SUS, que é estatal, funcione muito bem. Assim como a gente pode ter, vamos dizer, ganhos em escala em algumas empresas públicas. Dito isso, tem que privatizar algumas. Tá? Eu dei toda essa volta que é importante para explicar uma nova mentalidade que a gente tem que ter sobre isso, mas ao mesmo tempo, Correios vão privatizar, sabe? Codevasf está fazendo sentido, sabe? São perguntas boas de fazer. Vamos falar de STF. A gente talvez vive, e se a gente pegar a história, a filosofia política e a teoria política, elas trazem alguns aspectos relacionados às mudanças comportamentais das estruturas de poder. A gente vem desde a época lá antes de Cristo, quando Platão já dizia sobre esses aspectos culturais, e a gente vem numa modelação que chega exatamente no que a gente está vivendo hoje. Esse conflito de poderes que talvez venha uma nova era filosófica da política. O senhor acredita que está uma bagunça e que, de fato, o STF hoje ultrapassou todos os limites que condizem com a realidade, a atividade e o que a Constituição prevê? Sim, o STF não é mais o Tribunal Constitucional, ele é um grupo político com superpoderes e que ganha dinheiro, faz negócios e abusa das suas prerrogativas. E é um poder arrogante, um poder que não admite contestação. O que o Gilmar Mendes fez com o senador Alessandro Vieira é vergonhoso, foi de uma indelicadeza, de uma agressividade gigantesca. A participação nesses escândalos de corrupção envolvendo ministros do STF é assustadora. E o correto, era eles pedirem afastamento, né? Mas eles não vão pedir, eles querem brigar. Essa é a parte mais maluca, eles querem brigar, eles querem contestar. Teve agora um videozinho que o Zema fez lá, um vídeo de IA, inofensivo. Aí o Gilmar Mendes, não, bota esse vídeo aí no inquérito das fake news. O Gilmar tá maluco, isso é maluco, isso é coisa de alguém que tá viciado em poder, que perdeu qualquer contato com a realidade. E como contei isso? O senhor, como pré-candidato à presidência, tem alguma resposta para isso? Porque se o Congresso seria responsável por realmente comandar essas discussões, levar em consideração impeachment, a gente não consegue. O senhor defende o impeachment? O senhor acha que isso vai acontecer no Brasil? Eu defendo o impeachment, mas com a direita sendo bolsonarista hoje, eu sou muito cético. Porque o maior abafador de crise com o judiciário é o Flávio Bolsonaro. E isso acontece porque o Flávio Bolsonaro foi salvo pelo Dias Toffoli e pelo Gilmar Mendes. Isso é nítido, isso aconteceu no ano de 2019, 20, 21, quando o Toffoli ele tirou as provas coletadas do COAF via uma ação do Flávio, o que beneficiou o Flávio e todos os outros envolvidos no Lava Jato que tinham provas obtidas pelo COAF. E depois, quando o Gilmar Mendes fez uma interpretação maluca sobre a legislação do foro privilegiado, dizendo que os crimes, ou eventuais crimes cometidos pelo Flávio, quando era deputado estadual, devem ser investigados pelo STF, dando a ele foro privilegiado, porque havia uma continuidade nos mandatos dele, que é uma invenção do Gilmar, apenas, vamos ser práticos, para beneficiar o Flávio. E o Flávio foi muito generoso, acabou com a Operação Lava Toga, foi generoso com todas as nomeações de ministro do STF do Lula agora. Então, eu sou muito cético em qualquer coisa muito agressiva vindo dessa turma. Mas nós vamos precisar fazer isso. Eu acho que não dá para falar em continuar com um ministro como Dias Toffoli ou como o Alexandre de Moraes da forma como está. Eles não querem sair, eles acham que nós temos que ver os negócios que foram feitos e as posturas recentes e achar que isso é normal. Existe isenção no STF ainda? Não, não existe nada. Está muito feia a postura do STF. O STF tem espírito de corpo. Na hora de dar bronca lá no Zema, primeiro, o que o ministro do STF está dando bronca num pré-candidato? Ele falou, não, olha, a gente ajudou ele lá numas dívidas de Minas. Então, diante de Deus, tem que ter dívida de gratidão com o tribunal. Que é isso que ele está falando. Ou seja, ele já confundiu completamente o que é uma Suprema Corte, que é uma Corte Constitucional numa nação, com um grupo político em que você tem dívida de gratidão, dívida moral. O senhor Gilmar Mendes está doido. Doido. E é doido de quem ficou apaixonado pelo poder. Está tanto tempo exercendo o poder que já nem sabe mais o que é certo e errado. Perdeu completamente o limite. Antes de encerrar o nosso bate-papo, eu queria que o senhor fizesse uma leitura, um apontamento da sua leitura política, como pré-candidato à presidência, da família Bolsonaro. O senhor tem apresentado fatores que levam a possíveis irregularidades de gestão, de mandatos. E o senhor passa por um estado onde o senhor tem 3 nomes de Bolsonaro que podem concorrer. Jair Renan, possivelmente pré-candidato a deputado federal, Carlos Bolsonaro ao Senado, disputando inclusive com grupos políticos internos, e aí nós temos Flávio Bolsonaro à presidência. Como é
é que o senhor vê essa construção da família e exatamente também a vinda, tanto de Carlos para cá quanto o Jair Renan? Se o senhor tem uma opinião formada também. Porra, de anos, né? Eu acho assim, cara, quando eu comecei o impeachment da Dilma, a gente achou que as pessoas iam despertar para os problemas do Brasil, iam lutar por causa, a gente cantava na Paulista, não temos bandido de estimação, e era pela causa, não pelo político. De repente, aquelas mesmas pessoas viraram puxa-saco de uma família desqualificada. E assim, eu entendo algumas pessoas que apaixonaram pelo Bolsonaro, porque nunca houve, dentre as opções político-eleitorais, alguém que dizia, enquanto discurso, o que o Bolsonaro dizia para os eleitores antipetistas. Eu sou como você, eu defendo Deus, família, pátria, eu sou de direita, eu defendo que bandido tem que morrer, vagabundo tem que se... E acabou. E isso ressoou, porque soou muito verdadeiro para as pessoas. Muito. Mas quem conhecia o Bolsonaro na atividade política dele, sabia que o Bolsonaro só era um político do centrão, meio, vamos dizer, atrapalhado em termos cognitivos. Ele nunca foi um sujeito muito inteligente. Mas tudo bem, a gente, né, beleza, ele ganhou a eleição e tal. Aí a gente descobre os escândalos de corrupção envolvendo o Flávio, e assim, não dá para falar que o Flávio não estava envolvido num escândalo de corrupção multimilionário, que era o da rachadinha. Em que lugar do mundo um funcionário saca 80%, 90% do próprio salário e manda para um chefe de gabinete, para um operador? Em que lugar do mundo que uma loja da Copenhagen começa a ter vários depósitos em dinheiro, supostamente comprando produtos, e a sazonalidade do chocolate, que é super forte, por exemplo, no mês da Páscoa, não existe, você em outros meses fatura mais, e batem os depósitos com a retirada dos salários dos funcionários. Os funcionários não trabalhavam lá na Assembleia Legislativa, obviamente era um escândalo de rachadinha, tanto que não era só ele que cometia, era praticamente todos os outros deputados estaduais na Alerj. Aí esse cara tem um escândalo de rachadinha, e aí para salvar o filho, esse, que é o Flávio, do escândalo de rachadinha, o Jair destrói a Operação Lava Jato, faz acordos com o STF. Então, quando a gente percebe isso, não é apenas que ele é fraco, mas ele é corrupto e ele trai as pessoas, ele usa e trai. Assim como ele usou e traiu aquelas pessoas que foram para frente do quartel, o correto dele como líder era ele falar, saiam da frente dos quartéis, não corram esse risco. Eu tô indo para os Estados Unidos. Pô, ele foi para os Estados Unidos, para Miami, enquanto aquela galera ficou lá na frente do quartel, tomando chuva, passando Natal, achando que ia ter uma intervenção militar. Pô, isso não é coisa de líder. E é isso, é um cara fraco. Então eu não consigo admitir a liderança dos Bolsonaro. E sobre essa construção em Santa Catarina? E aí Santa Catarina. Pois bem, Santa Catarina é uma eterna bucha de canhão para os Bolsonaro. Assim como muita gente foi para frente de quartel aqui em Santa Catarina e foi largado, o estado de Santa Catarina é só usado como um estoque de votos por eles. Porque se o Carlos Bolsonaro tivesse preocupado em fazer mais uma cadeira no Senado para salvar o pai, concorria na Bahia, concorresse, vamos botar aí, no Distrito Federal, concorresse Rio Grande do Sul, né, junto com o Marcel, concorresse Pernambuco, ganharia, concorresse Rio Grande do Norte, grandes chances de ganhar. Mas não, ele quer em Santa Catarina, porque é fácil. Mesmo tendo duas moças, uma moça e o Esperidião Amin, que são leais a eles e que iriam ganhar a eleição. Ele está indo roubar a vaga de outra pessoa simplesmente porque é fácil para ele. Assim como era fácil botar o Jair Renan, que nunca soube nada sobre Balneário Camboriú, ganha a eleição. Aí a galera de Balneário Camboriú ainda vai lá e vota no cara. Aí botaram um cara com graves problemas mentais, sendo vereador em Balneário Camboriú, que é isso. E vão botar ele com graves problemas mentais para ser deputado federal. Aliás, graves problemas mentais que o Carlos também tem, né? São duas pessoas muito atrapalhadas do ponto de vista cognitivo. E aí o que acontece? Pô, não tá claro? Assim como o Bolsonaro usa e abusa dos seus seguidores, dos seus aliados, ele está usando e abusando do estado de Santa Catarina. Santa Catarina entregou tudo para ele, entregou voto, apoio, caravana, doação, apoio quando ele perdeu a eleição. E o que Santa Catarina teve de volta? Teve as estradas durante o governo dele? Houve essa chuva de obras aqui? Houve nada. A maior parte das estradas continua no mesmo estado de perdição. As obras do PAC da Dilma, lá que ligavam o Oeste, os entroncamentos, tudo assim, até hoje, eu até filmei ali. As obras estão rodando até hoje. Não teve nada disso. As obras lá ligando Blumenau, a região de Blumenau até o porto de Itajaí, voaram? Não voaram, não teve nada. A Santa Catarina é apenas usada como estoque eleitoral. E aí eu acho isso uma relação abusiva. Eu não consigo acreditar num tipo de relação política em que o líder faz isso com os liderados. Como última pergunta, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a sua defesa de tornar o Brasil uma grande potência econômica mundial. Nós já chegamos a 6º lugar em governo petista, e tem que se reconhecer esse período que o Brasil estava em desenvolvimento. Caímos e agora estamos aí na faixa de 9º, 10º, disputando com a Rússia.
Como trazer de volta o Brasil para esse eixo central da economia mundial como potência econômica e entregando também aos brasileiros o que tanto se paga de impostos, que nós até mês que vem estamos pagando impostos para somente receber depois de junho? Primeira coisa, nós precisamos fazer aquela reforma fiscal que eu falei, porque a gente tem que ajustar as contas públicas. Dito isso, a gente tem que ter uma reforma de competitividade. Tem que parar de discutir essa PEC populista, da PEC da fim da escala 6 por 1, que no fundo é só um instrumento para deputado do PT e do PSOL ganhar voto e engambelando o trabalhador, enrolando as pessoas. 2, nós temos que ter leis trabalhistas mais simples e facilitar a contratação e demissão de pessoas. 3, nós precisamos ter leis que desburocratizem a abertura e fechamento de empresas, isso que facilitem o pagamento dos impostos. Isso tem que ser muito fácil. Porque a partir do momento que esses entraves burocráticos que geram insegurança jurídica desaparecem, as pessoas vão ter um espírito mais agressivo para investir em negócios. Negócios geram emprego. Como eu falei com a reforma fiscal, os juros baixam. Os juros baixando, as pessoas vão ter mais vontade de, em vez de deixar o dinheiro lá na taxa Selic, né, comprando títulos do Tesouro, vão investir em atividade produtiva. Aumenta o espírito animal do investidor em, não, vou abrir uma fábrica, vou abrir uma distribuidora de algum produto, vou criar uma startup. Isso é fundamental. Leis específicas para abrir empresas de tecnologia. E aí usar certas coisas que já passaram, como o licenciamento ambiental, que foi uma grande vitória, que começa, vou dar mérito, lá no governo Bolsonaro, e que agora está implementado, para a gente ter grandes investimentos em infraestrutura e energia. Energia envolvendo também energia nuclear, e eu venho falando muito, a gente tem que usar o urânio que o Brasil tem, e aí usar agora uma grande chance, que nos foi dada, que são as terras raras. Com as terras raras, o mundo inteiro está de olho no Brasil para ter acesso a, vamos dizer, a esses compostos, vamos colocar aí, ou elementos da tabela periódica, vamos botar mais preciso, que ajudam a fazer semicondutores, motores especiais, equipamentos de guerra. Ao invés da gente só exportar isso, como agora está rolando em Goiás, com uma mineradora aí de terras raras que foi vendida para os Estados Unidos, que tal a gente trazer a cadeia toda para o Brasil? Vamos fazer um acordo de cooperação nos Estados Unidos, que é terra rara? Fazer um acordo de cooperação, eu quero produzir os motores aqui, eu quero produzir o drone aqui, eu quero produzir os supercomputadores, os semicondutores aqui, com transferência de tecnologia, criação de parques produtivos, conosco facilitando do ponto de vista não apenas tributário, mas do ponto de vista estrutural a chegada dessas empresas, com essa agenda de competitividade que eu falei. E aí estamos falando em uma boa parceria em que o Brasil vira um lugar que cria tecnologia também e compartilha de tecnologia de ponta. Só vender a terra rara não vale, mas tomar essas medidas, todas que eu citei aqui, vai gerar inevitavelmente crescimento econômico. E um crescimento econômico numa nação que tem o território que o Brasil tem, as riquezas que o Brasil tem, a população que o Brasil tem que nos obrigar a subir para, no mínimo, sexto, quinto. A gente tem que passar países como França, Inglaterra e Itália. O PIB é uma vergonha. Com mais do que o dobro da população desses lugares, a gente não conseguiu ultrapassar o PIB deles. Precisamos passar o PIB deles. E aí a gente vai ter que brigar no jogo lá em cima, que tem Estados Unidos e China estão muito à frente, mas Japão, Alemanha, Índia, são esses os caras que a gente tem que brigar. A gente não tem que ficar na Série B brigando com a Rússia, Canadá, México, Espanha. Isso é uma vergonha pra gente. A gente tem que brigar ali, ó. A gente tem que disputar para passar da Inglaterra, Itália e depois ver o Japão e a Alemanha, porque nós temos território, riquezas naturais gigantescas. Nós não podemos aceitar a posição que a gente está. Obrigado pela entrevista, pré-candidato. Esse foi Renan Santos, pré-candidato à presidência da República pelo Partido Missão e que faz um roteiro por Santa Catarina, assim como já fez também pelo Nordeste. Boa sorte e sucesso para o senhor na empreitada. Muito obrigado.